Vamos ver aqui um outro tipo de problema. Problema de desconto envolvendo porcentagem. Dar um desconto de 10% é o mesmo que multiplicar por qual fração? Para facilitar, vamos pegar um número, digamos que a gente tenha R$10, e vamos dar um desconto de 10% sobre esse valor. 10% é 10 sobre 100. Então 10% desse valor, que é 10, isso vai dar 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 100, 1. Ou seja, isso aqui equivale a um desconto de R$1. Então, se o preço normal era R$10 e demos um desconto de R$1, o preço final vai ser 10 menos 1, R$9. Então, o preço normal sendo R$10, se nós pagamos R$9, o que aconteceu com esse valor para ficar igual a esse valor? Claro, foi subtraído 10%, mas em termos de multiplicação de fração, qual é a fração que a gente tem que multiplicar esse número para que o resultado seja esse número? Para descobrir isso, é só dividir esse por esse. Então isso aqui vai dar 9 sobre 10. Então, dar um desconto de 10% sobre qualquer valor é a mesma coisa que pegar esse valor e multiplicar por 9 sobre 10. Por exemplo, se o produto custasse R$1.000 e fôssemos dar um desconto de 10%, o preço a ser pago ia ser esse aqui, R$1.000 multiplicado por 9 sobre 10. Nesse caso aqui, isso ia dar R$900. Então, dar um desconto de 10% é a mesma coisa que multiplicar por 9 décimos. Aqui um outro tipo de problema interessante que muita gente erra em provas. O preço da carne no açougue aumentou 10% em janeiro, depois aumentou a mais 20% em fevereiro. De quanto foi o aumento total? Então, a maioria das pessoas vai dizer que aumentou 10%, depois aumentou 20%, então pelo total aumentou 30%. Aí todo mundo erra a questão, porque isso não é assim que se faz. Nós temos que fazer uma parte de cada vez. Olha, aumentar 10% é o mesmo que multiplicar por 1,1, que é a mesma coisa que 11 décimos. Aumentar 20% é a mesma coisa que multiplicar por 1,2, que equivale a 12 décimos. Então, se você pega um produto, aumenta 10%, depois aumenta 20%, o que acontece é que esse preço P, ele vai ser multiplicado por essa fração, e o resultado, depois do segundo aumento, no segundo mês, ele vai ser multiplicado por essa outra fração. Ora, isso aqui vai dar o preço original vezes 11 vezes 12, 132, sobre 10 vezes 10, 100. Isso aqui é a mesma coisa que o preço vezes 1,32. Agora, um preço foi multiplicado por 1,32, isso equivale a dar um aumento de 32%. A maioria das pessoas pensaria que o aumento foi 30%, mas não é, porque esses são aumentos cumulativos. Eles vão se acumulando. O segundo aumento não é calculado sobre o preço inicial, ele é calculado sobre o preço já com aumento. Então fica um aumento por cima do aumento. Então tomar cuidado com esse tipo de problema. Nós vamos fazer muitos problemas assim no capítulo 9 sobre porcentagem. Mas um problema, tenho 3/5 do que você tem e juntos temos R$80. Quanto temos cada um de nós? Ora, esse problema pode ser feito de várias formas. Eu vou colocar aqui uma forma fácil. Se eu tenho 3/5 do que você tem, eu vou dizer que o valor que eu tenho é 3x e o valor que você tem é 5x.
Realmente o que eu tenho, 3, nada mais é que 3/5 disso. Se você pegar 5x e calcular 3/5 disso, vai dar exatamente 3x. Então o valor que eu tenho é igual a 3/5 do valor que você tem. Nós dois juntos temos então 8x, que o problema diz que isso é R$80. Então o problema está quase pronto. Então se 8x são R$80, então o x vale R$10. Então agora que achamos x, achar x não é a solução do problema, é a metade do caminho. Vamos ver agora, o que eu tenho então? 3x, então eu tenho 3 vezes 10, eu tenho R$30. E você tem 5x, então 5 vezes R$10, você tem R$50. Está melhor que eu, hein? Então o que o problema pergunta, quanto temos cada um de nós? Então aqui está a resposta. Mais um probleminha aqui que parece difícil, mas na verdade você vai ver que ele é fácil. Olha só, um copo tem 180 ml. ml é medida de capacidade, né? São 180 mililitros. Bom, um copo tem 180 mililitros e isso equivale a 2/15 do volume de uma jarra. Qual o volume dessa jarra? Ora, basta usar aquela fórmula. Total é igual a parcial dividido pela fração. Total é o volume da jarra, parcial é o volume do copo, e essa fração é a fração do copo, ou seja, a fração correspondente ao volume do copo. Então, isso vai dar volume parcial, que é o volume do copo, 180, dividido pela fração correspondente a esse volume do copo, 2/15. Isso aqui vai dar 180 vezes 15 sobre 2. Então, assim, vamos calcular o volume da jarra. Então, isso aqui vai dar, simplificando, vai dar 90 vezes 15 igual a 1.350. 1.350 é o quê? Mililitros, que é a unidade de volume que está sendo usada aqui. Então, essa é a resposta. O volume da jarra é 1.350 mililitros. Então, olha como esse tipo de problema é bastante comum e como é que essa fórmula é muito usada, né? Quantidade total é igual a quantidade parcial dividida pela fração que corresponde a essa quantidade parcial.